Quando ele disse aquilo, o chão pareceu desaparecer debaixo dos meus pés. Foi no meio de uma tarde comum, dessas que não prometem nada além de cansaço. Eu estava no quarto, dobrando roupas com a cabeça longe, quando ouvi a voz dele atrás de mim. Não houve pausa. Não houve risada nervosa. Foi uma frase simples, dita com a naturalidade de quem pergunta algo inocente. Mesmo assim, meu corpo reagiu antes que eu pudesse pensar. O coração disparou. A boca secou. E, por alguns segundos, eu simplesmente não consegui me mexer. Meu sobrinho me olhava com curiosidade tranquila, esperando uma resposta. Os olhos atentos, o rosto limpo de qualquer intenção estranha. Mas dentro de mim, algo desmoronava. Aquelas palavras começaram a ecoar na minha cabeça, ganhando um peso que talvez nem tivessem. Um peso que não vinha dele, vinha de mim. É impressionante como uma frase pode acionar medos que a gente nem sabia que carregava. Em segundos, minha mente correu para lugares que eu jamais quis visitar. Pensei em limites, em perigos, em tudo aquilo que adultos aprendem a temer, mesmo quando nada aconteceu. Pensei no que é certo, no que é errado, e no quanto uma reação mal colocada pode mudar tudo. Enquanto isso, o tempo parecia suspenso. O quarto ficou menor. O ar mais pesado. Senti vergonha, não do que foi dito, mas do que eu estava imaginando. Vergonha por desconfiar. Vergonha por permitir que o medo falasse mais alto que a razão. E, ainda assim, o medo estava ali, firme, exigindo atenção. Olhei para ele de novo, tentando encontrar algum sinal que justificasse o pânico que crescia dentro de mim. Um gesto fora do lugar. Um olhar estranho. Nada. Só a curiosidade típica de quem ainda está descobrindo o mundo, fazendo perguntas sem entender o peso que elas podem ter. O silêncio se estendeu. Longo demais. Por que isso me afetou tanto? Pensei. Será que o problema está no que foi dito, ou em como eu ouvi? Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Percebi que, às vezes, não é a frase que assusta, é tudo o que a gente projeta nela. Há palavras que funcionam como espelhos, não mostram quem fala, mas revelam quem escuta. E naquele instante, antes mesmo de responder, eu já sabia. Algo dentro de mim tinha sido tocado. E não era o que parecia. Às vezes, o maior perigo não está no que acontece, mas no que a nossa cabeça inventa. Enquanto ele aguardava, em silêncio, eu travava uma batalha inteira por dentro. Era como se duas versões de mim discutissem sem parar. Uma pedia calma, lembrava que crianças falam coisas sem filtro, sem maldade. A outra gritava alertas, repetia discursos que ouvi a vida toda, histórias que nunca vivi, mas que aprendi a temer. E foi ali que percebi, eu não estava reagindo ao presente. Eu estava reagindo a um acúmulo. Certas palavras carregam um peso que não nasce nelas. Vem do mundo. Vem do medo coletivo. Vem de tudo o que a gente escuta, lê, assiste, comenta em voz baixa. Palavras que, quando ditas por uma criança, atravessam o ar com outra força, não porque são perigosas, mas porque nós as tornamos assim. Minha mente começou a correr mais rápido que a realidade. Criou cenários, puxou conclusões, montou histórias inteiras sem nenhuma prova. Era como se eu estivesse tentando proteger algo que ainda nem tinha sido ameaçado. E, no meio desse impulso, surgiu a culpa. Uma culpa silenciosa, difícil de explicar. Culpa por desconfiar. Culpa por sentir medo. Culpa por não saber qual era a reação certa. Eu me perguntei quando foi que a gente perdeu a capacidade de ouvir antes de julgar. Quando foi que passamos a ver perigo em toda pergunta, intenção em toda curiosidade. Talvez seja parte de crescer. Talvez seja o preço de viver em alerta constante. Mas será que esse estado de vigilância não nos faz machucar justamente aquilo que queremos proteger? Olhei ao redor do quarto, procurando algo que me ancorasse no agora. A luz entrando pela janela. O cheiro de roupa limpa. O barulho distante da casa. Tudo era comum. Normal. Seguro. Ainda assim, dentro de mim, a tempestade continuava. Percebi que o medo tem um truque cruel. Ele se disfarça de cuidado. Faz a gente acreditar que está sendo responsável, quando, na verdade, está apenas reagindo a fantasmas. Fantasmas que não pertencem àquela cena, àquela criança, àquele momento. Respirei fundo mais uma vez. Tentei me ouvir de verdade. Não a voz apressada do pânico, mas aquela mais baixa, mais honesta. A que pergunta antes de acusar.
Há quem entende que nem todo silêncio é ameaça e nem toda pergunta é sinal de algo errado. Talvez o desafio de ser adulto não seja apenas proteger. Talvez seja aprender a diferenciar risco real de medo herdado. Aprender a não permitir que a nossa cabeça corra tão rápido a ponto de atropelar a inocência que ainda existe diante de nós. Naquele instante, eu entendi. Se eu errasse, não seria por maldade. Seria por não ter parado para ouvir, nem a realidade, nem a mim mesma. Eu olhava para ele tentando encontrar culpa, mas só via curiosidade. O silêncio caiu entre nós como um pano pesado. Não foi um silêncio calmo. Foi daqueles que fazem barulho por dentro. Eu ainda não tinha respondido, e cada segundo parecia se alongar mais do que o normal. Meu corpo estava imóvel, mas a mente continuava em alerta máximo, analisando tudo: o jeito como ele respirava, a posição das mãos, o olhar que passeava pelo quarto sem pressa. Ele não parecia nervoso. Não parecia desconfortável. Não parecia nada além de uma criança esperando uma resposta. E isso me confundia. Porque, se havia perigo, ele deveria aparecer em algum lugar, certo? Em algum gesto fora do lugar, em algum desvio de olhar. Eu procurava sinais como quem procura rachaduras numa parede recém-pintada. Qualquer detalhe que justificasse o nó no estômago. Mas não o encontrava. O ventilador continuava girando, indiferente. O barulho ritmado preenchia o espaço que eu não conseguia ocupar com palavras. Eu sentia o peso do que ainda não tinha acontecido, o peso de uma reação possível, de uma interpretação errada, de uma resposta que poderia marcar mais do que o momento. Ele se mexeu um pouco, impaciente. Não por culpa, mas por espera. Aquela espera inocente me deixou ainda mais tensa. Porque, quanto mais natural ele parecia, mais evidente ficava que o conflito não estava ali, diante de mim. Estava dentro. Eu queria falar qualquer coisa. Mas o medo de errar me paralisava. Medo de dizer demais. Medo de dizer de menos. Medo de ensinar algo errado com uma resposta atravessada pelo pânico. Às vezes, o silêncio não é escolha. É falta de coragem para decidir. Observei melhor. O jeito como ele franzia a testa, como se estivesse tentando entender por que eu demorei tanto. O balanço leve do corpo, típico de quem não sabe que acabou de tocar num assunto pesado para adultos. Aquilo não era encenação. Era apenas curiosidade crua, sem filtros. E, ainda assim, meu coração insistia em bater forte. Percebi como o medo nos transforma em investigadores de situações que talvez nem sejam crimes. A gente passa a observar demais, interpretar demais, desconfiar demais. Como se a vigilância constante fosse a única forma de cuidado possível. Mas, naquele quarto, o excesso de atenção parecia mais uma ameaça do que uma proteção. Será que sou eu que estou exagerando? Pensei. Ou será que o erro seria não levar a sério? Essa dúvida me corroía. Porque, se por um lado o silêncio me protegia de uma reação precipitada, por outro, ele criava um clima estranho, quase injusto. Um clima que não combinava com a leveza daquele olhar à minha frente. Eu respirava devagar, tentando diminuir a distância entre o que eu sentia e o que eu via. Tentando confiar mais nos fatos do que nos medos herdados. No fundo, eu sabia, se eu continuasse procurando culpa onde só havia curiosidade, acabaria criando um problema que nunca existiu. O silêncio gritava, sim. Mas não por perigo. Gritava por clareza. E eu estava prestes a entender que, às vezes, a maior coragem é simplesmente perguntar, em vez de assumir. Nem todo medo nasce da experiência. Alguns a gente herda. Enquanto eu permanecia ali, tentando organizar o que sentia, percebi que aquele pânico não tinha começado naquele quarto. Ele vinha de muito antes. Vinha de histórias que ouvi, de alertas repetidos como mantras, de manchetes que atravessam a gente sem pedir licença. Vinha de conversas sussurradas entre mulheres, de conselhos dados com boa intenção, mas carregados de temor. Desde cedo, aprendemos a estar em guarda, a desconfiar, a interpretar sinais, a enxergar riscos onde talvez só exista curiosidade. Crescer, para muitas de nós, é aprender a se proteger antes mesmo de entender do que. É como carregar uma mochila invisível cheia de cuidado, atenção, olho aberto. Ninguém explica como equilibrar isso com leveza. Lembrei de quantas vezes ouvi frases como é melhor prevenir ou não dá para ser ingênua. Lembrei de reportagens que começam com ninguém desconfiava e terminam em tragédia.
Essas histórias não ficam apenas na memória, elas se instalam no corpo. Moldam reações. Criam reflexos. E, de repente, eu entendi. Aquela reação exagerada não era só minha. Era coletiva. Era o eco de medos que não vivi, mas absorvi. Medos que me ensinaram a desconfiar primeiro e perguntar depois. Medos que transformam palavras em alarmes e silenciam a escuta. Eu não estava reagindo ao meu sobrinho, estava reagindo a um mundo que insiste em nos manter tensos. Isso me trouxe um aperto diferente no peito. Um misto de empatia e tristeza. Porque, se por um lado esses medos existem para nos proteger, por outro, eles também podem ferir. Podem roubar a naturalidade de um momento simples. Podem transformar uma pergunta inocente em algo pesado demais para quem ainda não sabe carregar esse peso. Pensei nas mulheres antes de mim. Nas que me alertaram, nas que sofreram, nas que aprenderam a sobreviver ficando sempre um passo atrás da confiança. Pensei no quanto esse aprendizado é passado adiante sem manual, sem filtro, sem pausa para reflexão. E pensei também nas crianças. Em como elas chegam ao mundo sem essas camadas todas. Em como fazem perguntas sem saber que certas palavras já vêm marcadas, já vêm contaminadas por significados que não escolheram. Talvez o conflito esteja exatamente aí, entre o medo que herdamos e a inocência que encontramos. Entre a necessidade de proteger e a responsabilidade de não projetar. Porque projetar também machuca. Não deixa marcas visíveis, mas muda o clima, o olhar, a confiança. Percebi que, se eu deixasse aquele medo comandar a situação, estaria repetindo um ciclo. Um ciclo silencioso, mas poderoso. O ciclo de transformar experiências que não são nossas em verdades absolutas. De permitir que o trauma coletivo fale mais alto que o momento presente. Respirei fundo outra vez, com mais consciência agora. Não para ignorar o cuidado, ele é necessário. Mas para lembrar que cuidado sem escuta vira suspeita. E suspeita sem base vira injustiça. Naquele instante, algo mudou em mim. Não porque o medo desapareceu, mas porque eu passei a reconhecê-lo pelo que ele era. Uma memória que não era minha, tentando decidir por mim. E eu sabia que, se quisesse agir com maturidade, precisaria separar o passado que herdei do presente que estava diante dos meus olhos. Naquele instante, eu entendi. O problema nunca foi ele. Depois de tudo o que se passou dentro da minha cabeça, finalmente encontrei coragem para falar. Não foi uma reação brusca, nem um interrogatório. Foi um tom mais baixo, quase cuidadoso demais, como se eu estivesse pisando em chão fino. O que você quis dizer com isso? Perguntei, tentando não carregar a pergunta de medo. Ele me olhou, surpreso. Não com culpa, mas com confusão. Como se só então tivesse percebido que algo simples, para ele, tinha se tornado complicado para mim. Apontou com o dedo, meio sem jeito, e explicou com a naturalidade que só quem não tem malícia consegue ter. Era uma curiosidade boba. Um detalhe. Um bolso escondido que ele tinha visto quando eu dobrava a roupa. Uma etiqueta diferente. Um barulhinho estranho que chamou atenção. Nada além disso. Nada que justificasse o peso que eu havia colocado naquela frase. Enquanto ele falava, algo foi se soltando dentro de mim. O ar voltou a circular. Os ombros relaxaram. Aquele nó apertado começou a afrouxar, dando lugar a uma mistura estranha de alívio e vergonha. Alívio por perceber que não havia perigo algum. Vergonha por tudo o que eu havia imaginado sem necessidade. Eu sorri, um sorriso meio torto, meio cansado. Agradeci pela explicação e respondi com simplicidade, explicando o que era aquele detalhe que havia despertado a curiosidade dele. Ele ouviu, satisfeito, como quem finalmente entende uma coisa e segue em frente, leve, sem carregar mais nada. E foi ali que a ficha caiu de verdade. Todo aquele turbilhão não tinha sido provocado por ele. Tinha sido provocado por mim. Pelas histórias que ouvi, pelos medos que herdei, pela pressa em interpretar antes de escutar. Ele só perguntou. Só observou. Só foi criança. Fiquei alguns segundos em silêncio depois que ele saiu do quarto, sentindo o peso da situação escorrer pelo corpo. Não como culpa paralisante, mas como aprendizado. Um aprendizado desconfortável, desses que fazem a gente se olhar no espelho com mais honestidade. Percebi o quanto é fácil confundir inocência com ameaça quando estamos em constante estado de alerta. Como certas palavras, dependendo de quem escuta, ganham significados que nunca existiram para quem falou. A malícia não estava na frase.
Estava na lente com que eu a ouvi. Sentei na cama e respirei fundo. Pensei no quanto uma reação diferente poderia ter mudado tudo. Um tom duro. Um olhar desconfiado. Um silêncio mais longo. Pequenos gestos que, para um adulto, parecem irrelevantes, mas que para uma criança podem se transformar em dúvida, em vergonha, em medo de perguntar de novo. A verdade, dita sem malícia, desmontou todo o castelo de suposições que eu havia construído. E, ao desmontar, me ensinou algo essencial: nem todo susto é sinal de perigo. Às vezes, é só um chamado para olhar melhor, ouvir melhor, e lembrar que nem tudo carrega o peso que o mundo adulto insiste em colocar. Naquele momento, senti uma espécie de libertação. Como se eu tivesse escapado de cometer uma injustiça silenciosa. Como se tivesse sido lembrada de que maturidade não é reagir rápido, é reagir certo. O problema nunca foi ele. Foi o excesso de medo tentando ocupar o lugar da escuta. E essa verdade, simples e desarmada, mudou completamente o rumo daquela história. E, principalmente, de mim. Crescer também é aprender a não machucar com o nosso medo. Depois que tudo se esclareceu, fiquei sozinha com uma sensação diferente das anteriores. Não era mais tensão, nem alívio puro. Era responsabilidade. Aquela que chega quando a gente percebe que já não está apenas vivendo, está ensinando, mesmo sem querer. Ser adulto tem esse peso silencioso. A gente vira referência antes de se sentir pronto. Cada reação vira exemplo. Cada silêncio, uma mensagem. Cada olhar, uma possível interpretação. E, naquele dia, eu entendi que proteger não é o mesmo que suspeitar. Que cuidar não pode significar acusar em silêncio. Proteção verdadeira exige equilíbrio. Exige presença. Exige maturidade emocional para separar o que é risco real do que é medo projetado. Porque o medo, quando não é trabalhado, transborda. E quase sempre cai sobre quem menos entende o que está acontecendo. Pensei em como seria fácil justificar minha reação com a palavra cuidado. Como tantas vezes fazemos. Mas cuidado que nasce do pânico não educa, assusta. Não orienta, confunde. Ele cria um ambiente onde perguntas deixam de ser feitas, onde a curiosidade vira vergonha. E criança nenhuma deveria aprender a sentir vergonha por perguntar. Assumir o peso de ser adulto é aceitar que nem sempre estaremos certos de primeira. Que vamos errar interpretações, exagerar alertas, reagir de forma desproporcional. Mas a diferença está no que fazemos depois. Se insistimos no erro por orgulho, ou se corrigimos por consciência. Eu poderia ter transformado aquele momento em algo duro, definitivo. Uma lembrança ruim, daquelas que ficam sem nome, mas nunca vão embora. Mas escolhi, ainda que tardiamente, transformar em aprendizado. Para mim, principalmente. Percebi que maturidade não é ausência de medo. É gestão do medo. É reconhecer quando ele está falando alto demais e pedir que abaixe o tom. É entender que nossa história não pode ser jogada inteira sobre o outro, ainda mais quando esse outro está começando a construir a própria. Ser adulto é criar um espaço onde a segurança não vem da vigilância constante, mas da confiança construída. Onde limites existem, sim, mas são explicados. Onde o diálogo não é substituído por tensão. Onde o cuidado não tem cara de ameaça. Naquele dia, prometi a mim mesma ser mais lenta antes de julgar. Mais atenta antes de reagir. Mais justa antes de concluir. Porque não basta querer fazer o bem, é preciso saber como fazê-lo. O peso de ser adulto não está em ter todas as respostas. Está em saber perguntar do jeito certo. Em saber ouvir sem filtro de pânico. Em oferecer orientação sem ferir a espontaneidade de quem confia em você. Entendi que crescer de verdade é assumir esse compromisso invisível, o de não transferir nossos medos não resolvidos para quem ainda está aprendendo a nomear o mundo. É proteger, sim, mas com clareza. É guiar, sim, mas com gentileza. Porque, no fim, a verdadeira segurança não nasce do medo. Nasce da consciência. Inocência não se recupera depois que é ferida. Depois que tudo se acalmou, veio a parte mais silenciosa, e talvez a mais dura. Aquela em que a gente revisita o que quase aconteceu. Não em busca de culpa, mas de consciência. Eu comecei a imaginar como uma única reação diferente poderia ter mudado tudo. Não uma atitude extrema. Bastaria um olhar errado. Um tom mais duro. Um silêncio prolongado demais. Às vezes, não é o que se diz, é o clima que se cria.
E climas deixam marcas. Pensei em como a confiança é frágil quando ainda está sendo construída. Para uma criança, o adulto é território seguro. É onde a curiosidade pousa sem medo. É onde as perguntas encontram abrigo. Quando esse abrigo falha, algo se fecha por dentro. E o fechamento quase nunca avisa. Se eu tivesse reagido com suspeita, ele talvez nunca tivesse entendido o motivo. Só teria sentido o peso. Poderia ter aprendido, ali, que perguntar é perigoso. Que observar é errado. Que o silêncio é mais seguro do que a curiosidade. E isso não se desfaz com o tempo. A inocência não quebra fazendo barulho. Ela racha devagar. Também pensei nos laços familiares. Em como eles são feitos de pequenas interações diárias, não de grandes discursos. Um momento mal interpretado pode virar distância. Pode virar desconforto. Pode virar aquela sensação estranha que ninguém sabe explicar, mas todo mundo sente. Quantas relações não se enfraquecem assim? Não por grandes conflitos, mas por mal-entendidos que nunca foram corrigidos. Por sentimentos que não foram nomeados. Por reações que nasceram do medo, não da intenção real. Senti gratidão por ter parado a tempo. Por não ter deixado o pânico dirigir minhas ações. Por ter escolhido ouvir antes de concluir. Nem sempre a gente tem essa chance, e isso me assustou de um jeito novo. Porque percebi que ser adulto também é conviver com a noção do quase. Do quase injusto. Do quase irreversível. Do quase erro que teria consequências muito maiores do que o momento em si. Esse pensamento não veio para me punir. Veio para me acordar. Me mostrou que cuidado de verdade exige atenção constante às próprias reações. Que a linha entre proteger e ferir pode ser fina demais quando estamos emocionalmente carregados. Que boas intenções não garantem bons efeitos. Naquele dia, eu quase quebrei algo que não se vê, mas se sente. Algo delicado demais para ser reparado com explicações posteriores. E entender isso me deixou mais humilde. Mais cautelosa. Mais consciente do impacto que carrego simplesmente por ser adulta. Às vezes, o maior aprendizado não vem do que deu errado, mas do que quase deu. Do perigo que passou perto. Do erro que não se concretizou, mas deixou lição. Eu saí daquele momento diferente. Não mais leve, exatamente. Mas mais desperta. Porque agora eu sabia. Proteger também é saber o que não fazer. E algumas coisas, uma vez quebradas, nunca voltam a ser como antes. Nem tudo que soa errado, nasce errado. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, percebi que havia aprendido algo que nenhum livro ou conversa poderia ter ensinado. Algo simples, mas profundo. As palavras carregam peso, e nosso medo amplifica esse peso de maneiras que nem imaginamos. Passei a olhar para ele, meu sobrinho, e para a vida com uma atenção diferente. Vi que nem toda curiosidade é malícia. Que nem toda frase que provoca calafrios significa perigo. Que, muitas vezes, somos nós, adultos, quem colocamos sombras onde há apenas luz. O mais incrível foi perceber que o medo é contagioso. Ele se espalha silencioso, dentro de nós, moldando reações, criando barreiras invisíveis. Mas também percebi que podemos ser pontes em vez de muros. Pontes que acolhem, explicam, orientam e devolvem a confiança ao outro, em vez de sufocá-la com desconfiança. Respirei fundo, sentindo o peso da lição e a leveza de não precisar carregá-la com culpa. Tudo aquilo tinha me ensinado a escutar melhor, a observar sem julgar, a controlar o medo antes que ele se transforme em erro. Sorri para ele, imaginando como aquela experiência, tão carregada de tensão em minha cabeça, foi para ele apenas um momento curioso e breve. Não houve drama, nem trauma. Apenas aprendizado silencioso. E eu podia, finalmente, sentir gratidão. Gratidão por ter percebido a armadilha da interpretação precipitada. Gratidão por poder reconstruir a inocência sem precisar justificá-la. Gratidão por ter entendido que o papel de adulto é, antes de tudo, criar segurança com calma, atenção e respeito. Fechei os olhos por um instante, lembrando-me de que cada interação conta. Cada palavra tem o poder de tocar, moldar ou ferir. Cada olhar carrega intenção. E que o maior desafio é alinhar nossas intenções com nossas ações, sem deixar que o medo nos domine. A lição que ficou não é só sobre aquele momento específico, mas sobre a vida como um todo. Sobre como reagimos a situações, sobre como interpretamos o que vemos ou ouvimos,
e sobre o cuidado constante que devemos ter ao guiar os que ainda estão aprendendo. O silêncio do quarto, agora tranquilo, me trouxe paz. A paz de quem entende que nem tudo precisa ser interpretado como ameaça. Que o peso da responsabilidade adulta não está em antecipar todos os problemas, mas em estar presente, atento e consciente quando eles surgem. E, enquanto o sol se punha, tingindo a sala com tons dourados e suaves, percebi que a verdadeira lição não é sobre o que quase aconteceu, mas sobre como crescemos quando escolhemos reagir com clareza, paciência e empatia. Aquele dia terminou sem gritos, sem lágrimas e sem culpa esmagadora. Terminou com um aprendizado silencioso que, tenho certeza, ficará comigo para sempre. Porque no fim das contas, nem tudo que soa errado nasce errado. E a responsabilidade adulta é transformar medo em compreensão, tensão em diálogo, e mal-entendido em confiança.